Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Liga Norte Podcast, o seu resumo semanal das notícias da NBA, da NFL e da MLB, que durante a quarentena está num projeto novo, alguns projetos novos. Esse a gente lançou aí, acho que há 1 ou 2 dias atrás do que a gente está lançando hoje, um sobre o draft da NFL, mas a gente vai continuar com a nossa regularidade semanal sobre o redraft da NBA, que é um projeto que o Matheus está fazendo, que é fazer novamente o draft baseado no que a gente sabe dos jogadores agora, né? O que os times deveriam fazer após saber o que aconteceriam com esses jogadores. É isso, Matheus? Isso aí, certo. E como foi fazer esse redraft? Teve muita cagada aí, muito draft mal feito? Eu até pensei que ia ser meio difícil fazer esse redraft, mas estava vendo os nomes, tinha bastante nome bem bom, mas mais pro meio, final do draft. E também tem um grande jogador que foi não draftado nesse ano. Só que não, tirando a loteria aí, o resto dos jogadores não são dos melhores, assim, e explicou porque o finalista de Rookie of the Year foi Dario Saric, Joel Embiid, que estava no seu terceiro ano de liga, só que tinha machucado os 2 primeiros anos, e o Malcolm Brogdon, que acabou vencendo o Rookie of the Year. Então, eu pensei que ia ser bem pior o elenco, só que os jogadores melhoraram bastante nesse ano e dá pra fazer um redraft aí da loteria, pelo menos. E tem até jogador, então, não draftado que entrou nesse draft? E um grande ainda. Um grande. Vamos lá, então, começar pela... Não, primeiro vamos fazer a viagem, né? Aquela nossa viagem rápida, curta. Mais uma vez para Brooklyn, certo? Certo. E pro dia 23 de junho de 2016. Então estamos aqui, chegamos agora aqui no Barclays Center e vamos direto para a escolha 1, que foi a escolha do Philadelphia 76ers. A escolha original foi uma escolha aparentemente acertada, que foi o Ben Simmons de LSU. Fala aí, você que é hater dele, qual é a nova escolha do 76ers? A nova escolha do 76ers é o próprio Ben Simmons. Pipocou, hein? Eu achei que você ia vir com uma mudança aí e senti uma pipocada, hein? O Ben Simmons é muito bom, pelo menos passando a bola e principalmente na defesa, ele é sensacional defensor. E infiltrando também, né? A força que ele vem da armação pra cesta, né? Ele é muito alto para ser um armador, então isso ajuda bastante ele. Ele ficou o primeiro ano machucado, só voltou no segundo ano, e daí nesse segundo ano ele foi ao Rookie First Team e também ganhou o Rookie of the Year. Então tem 2 Rookie of the Year nessa classe aí de 2016. O Ben Simmons também 2 vezes All-Star, já foi All-Star no ano passado e também esse ano em 2020. E na carreira ele tem média de 16 pontos por jogo, 8 rebotes e 8 assistências, bem perto de um triplo-duplo. Ele faz triplo-duplo quase semanalmente. Ele é muito, como eu disse, muito alto para a posição de armador, então é bem fácil para ele pegar os rebotes. E ele tem uma visão de jogo muito, muito boa. E para mim o 76ers vendo agora que deu certo, o Simmons foi para 2 All-Star Games com o time, acho que não tem o porquê de eu fazer uma mudança aí drástica no time e mexer no elenco, que deu certo com o Simmons na armação. Só faria mudança se fosse pra prejudicar o Philadelphia, né? Como não é intenção aqui, então deixa ele lá, certo? Certo. Então vamos então direto pra escolha número 2. Aí eu acho que tem mudança. E até uma mudança... eu acho que é uma mudança que gera no mínimo discussão. Dá pra gente conversar sobre, certo? Certo. Vamos lá então, a segunda escolha foi dos Lakers. E os Lakers fizeram a escolha do Brandon Ingram, de Duke, que não tá mais lá. Então você acaba ficando com a sensação de que
Se não tá mais lá é porque não deu certo, vamos dizer assim, mas, né, o time que pegou ele exigiu tê-lo por uma troca, né? E aí o Matheus tá dizendo que o Lakers não devia ter escolhido ele, não. O Lakers escolheu o Brandon Ingram e não deu muito certo em Los Angeles. E agora em New Orleans ele tá voando. Mas não deu certo por N motivos, né? Assim, Mais por causa da franquia. da franquia do que o próprio jogador. E com a nova escolha, um jogador que também poderia ter bastante problemas se desenvolvendo em Los Angeles. Só que eu acho que ele estaria mais pronto para lidar com esses problemas do que o Brandon Ingram. Então é o Pascal Siakam, que hoje tá aí no Raptors, foi draftado pelo Raptors na 27ª escolha do draft. Ele passou 2 anos na D-League, começou a jogar ano retrasado, daí ano passado virou titular, ajudou bastante o time nos playoffs e nas finais. E esse ano ele fez o jump para ser uma estrela da NBA, All-Star, titular do All-Star esse ano, 24 pontos por jogo e 7 rebotes. Ele também foi o MIP em 2019. Então acho que os dois são meio da mesma posição. Então acho que o Siakam estaria um pouco mais pronto para lidar com o Lakers, só que mesmo assim os dois precisariam de desenvolver. Eu até tive que me perguntar qual faria mais sentido em Los Angeles. Eu resolvi pelo Siakam, por ele ter mais anos regular do que o Brandon Ingram. Teve essa grande diferença do Siakam ter dado uma passeada pela liga menor, né? Pela D-League. E que eu acho que deu a ele um tempo de desenvolver sem pressão, né? O Ingram meio que chegou e jogaram o time nas costas dele, né? E isso, às vezes, não é porque o jogador é bom que ele consegue de primeira carregar um time. E a gente tá vendo agora o quanto ele é bom, né? Num time mais redondo e ele já com uma casca maior, o que ele tá fazendo lá no Pelicans. Vamos então para a escolha número 3, que foi a escolha do Boston Celtics, que no dia decidiu escolher Jaylen Brown, de Cal. E o Matheus tá dizendo também que não. Com o Brandon Ingram disponível, eu escolheria o Ingram com a terceira escolha. E até pode ser que ele se tornasse o jogador que ele é hoje antes em Boston, que é uma franquia muito mais preparada do que o próprio Lakers. O Boston estava em playoffs e só tinha essa terceira escolha por causa da troca com o Nets. Então eles estavam em playoffs e só ia adicionando, então o jogador ia chegar num envolvimento onde um meio ambiente onde o time já está acostumado a vencer. Isso poderia ajudar bastante o Ingram bem no início da carreira, e acho que seria uma melhor para o próprio Brandon Ingram do que ir para Los Angeles e lidar com toda a mídia de Los Angeles com apenas 19 anos quando ele tinha na época. Então acho que o Celtics seria uma melhor destino para o Ingram e ele é bem melhor do que o Jaylen Brown. Então acho que ajudaria bastante o Celtics, principalmente hoje. Tá aí então, como será que seria o Celtics com o Ingram lá, né? Seria com esse desenvolvimento de jovens e com como eles conseguiram fazer esses jovens jogar, seria interessante mesmo. Em 2016 ele foi o ano do Isaiah Thomas, que ele foi até cogitado para MVP. Então pode ser até que ele jogando junto com o Isaiah Thomas poderia melhorar bastante o desenvolvimento dele, e também o Al Horford lá embaixo, e ele sendo titular na posição 3 seria uma experiência muito boa para ele bem no começo da carreira. Certo, fica na imaginação aí, né? Vamos então agora para a escolha número 4, onde tem mais uma discussão boa aqui, né? O Matheus está dizendo que a escolha do Phoenix Suns foi errada, que eles escolheram Dragan Bender, que ele está dizendo que o Sabonis é melhor. É isso mesmo? Uma pergunta, você conhece o Dragan Bender? Nunca ouvi falar. Então, por isso que ele nem tá nesse redraft aqui. E a nova escolha seria o Sabonis, que é da mesma posição do que Mas o Phoenix mantendo as boas escolhas dele em draft, né? Voando. O Phoenix. Certo? A única boa escolha que eu posso lembrar é o Devin Booker em 2015, com a 13ª. Foi sensacional essa escolha, mas depois deu uma caída, até perdeu o Luka. E nessa aí escolheu o Dragan Bender, que não fez nada
na carreira dele da NBA. Ele tava com o Bucks, acho que ele foi até mandado embora e assinou com o Warriors antes de acabar a temporada e antes de dar a pausa na temporada. E o Warriors que juntou um monte de cara que nenhum time queria, só pra dar jogo, né, pra não dar WO. Então acho que seria uma escolha muito melhor o Sabonis, que foi All-Star esse ano. Primeiro ano dele como titular All-Star e 16 pontos por jogo, 12 rebotes e 5 assistências. Ele teve 4 triplo-duplos nessa temporada e é da mesma posição do Bender, então seria um upgrade sensacional pro Suns, que estava procurando na posição 4, e o Sabonis é o melhor jogador dessa posição no draft inteiro. Certo, e tem DNA, né? Conta também, né? Um cara com um histórico aí, um sobrenome com história. O pai dele jogou muito na Europa e depois também no Portland Trail Blazers no final de carreira. Alguns dizem até que é o melhor estrangeiro da história da disputa aí entre os melhores estrangeiros da história da NBA, né? Tem agora o aposentado Dirk? Não, o Dirk e o argentino. Ginobili? O Ginobili são os dois que entram em discussão aí também, né? Que o Sabonis só entrou na NBA com 33, é uma história totalmente 34 diferente, anos. né? Ele teve O auge dele não inteiro foi na Europa. O auge dele não foi na NBA, mas aí você tem o Dirk e o Ginobili, que são dois grandes aí também que entram nessa disputa. Acho que não com auge na NBA, mas acho que os maiores estrangeiros que já jogaram na NBA, acho que estão aí. Vamos lá então para escolha de número 5. A escolha do Minnesota Timberwolves, que na original foi o Chris Dunn, de Providence. E o Matheus refez aí, trouxe aí um jogador um pouco melhor. O Chris Dunn, que um ano depois foi trocado pro Chicago Bulls pelo Jimmy Butler, foi junto com o Zach LaVine. E o Timberwolves escolheria aí nessa nova escolha o Malcolm Brogdon, que foi o Rook of the Year da classe. Como eu disse, os finalistas não estavam entre os melhores. O Embiid só tinha jogado 35, 36 jogos naquele ano e ainda foi finalista, para ver como os rookies foram decepcionantes. Mas o Malcolm Brogdon depois continuou tendo uma grande carreira no Bucks, e esse ano ainda no Pacers teve seus career highs em pontos, em assistências e em rebotes, que ele teve mais a bola na mão, principalmente quando o Oladipo estava machucado. E o Brogdon também, ano passado, ele teve o ano de 40% de field goal, de arremesso de quadra, 50% de 3 pontos e 90% da linha do lance livre. Ele é considerado um dos melhores top 5 da NBA em lance livres. Ele é muito frio, ele também é clutch, mostrou nessa temporada aí com vários game winners. E acho que pro Timberwolves poderia ser um cara muito interessante para jogar junto com o Karl Anthony Towns. O Timberwolves também tinha o Wiggins e o Zach LaVine nesse ano. Podia ter montado um time bem forte e jovem pro futuro. Passou, não montou. Vamos então agora para a escolha número 6, a escolha do New Orleans Pelicans, que originalmente escolheu o Buddy Hield, de Oklahoma, e que agora o Matheus traz aí uma nova opção para os Pelicans. A nova escolha seria o Jaylen Brown, que caiu aí 3 posições, mas ainda assim é um grande jogador, e esse ano tá com média de 20 pontos por jogo e 6 rebotes. Ele é muito sólido, principalmente na defesa, ele é um muito bom defensor. Marcou o LeBron nos playoffs no seu ano de rookie, então isso já mostra que o time confia nele na defesa, e ele só vem melhorando de lá pra cá. E seria uma escolha muito interessante pro Pelicans, que escolheu o Buddy Hield e acabou trocando ele no meio da temporada por 1 ano e meio, nem 1 ano e meio de DeMarcus Cousins, e perdeu o futuro da franquia. Depois disso o Anthony Davis foi embora, e acho que seria muito interessante ver o Jaylen Brown junto com o Anthony Davis e o Jrue Holiday no mesmo time em 2016, quando o Pelicans ainda disputava playoffs e ia pros playoffs regularmente. E ia com chance de ir longe, né? Não era só um participante. E ainda tinha jogadores interessantes como o Mirotic e o Rondo. Então acho que seria interessante o Jaylen Brown nesse time. Vamos então agora para a escolha número 7, a escolha do Denver Nuggets, que foi o Jamal Murray,
de Kentucky. E o Matheus achou que o Denver foi bem nessa. O Jamal Murray, pra mim seria a mesma escolha agora pro Denver. Ele é um armador muito bom, principalmente no ataque. Ele vem sendo muito bom junto com o Jokic. O pick and roll dos dois é muito difícil de parar. Ele tem uma visão de jogo muito boa e também é bastante atlético. Ele enterra muito, ele enterra por cima dos jogadores. Teve uma jogada não tão boa pra ele aí, que foi marcante nessa temporada, o crossover do Harden pra cima dele, que ele até tentou levantar e ainda fez a falta no Harden, que meteu de 3 em 1. Então acho que foi um pouco feio pra ele, mas mesmo assim é um grande jogador e até foi All-Rookie Second Team em 2016. E esse ano mede 19 pontos por jogo e 5 assistências, só vem melhorando. E o Nuggets indo pros playoffs regularmente e ele sendo a segunda opção do time. Acho que isso mostra um pouco do jogador que ele é. E acho que o Denver não trocaria isso pelos outros jogadores que estavam disponíveis aí nessa posição. Certo, esse é um caso que a gente pode ver a realidade e ver que deu certo, então deixa ele lá. Próxima escolha, mais uma escolha do Phoenix Suns, uma escolha recebida via Kings. Na original foi o Marquise Chris de Washington. Qual seria a nova? Marquise Chris, outro jogador que foi escolhido pelo Suns, que tá no Warriors esse ano de novo. É igual o Dragon Bender, mas também não vingou pela 8ª posição do draft. Ele não chegou nem um pouco do nível que o Suns esperava. E com a nova escolha, eu escolheria o Caris LeVert, que é um jogador chegou muito pronto para a NBA. O Nets já contou com ele desde o começo. Ano passado ele estava tendo uma temporada muito boa e aí deslocou o tornozelo num lance bem feio e perdeu o resto da temporada, só voltou no banco nos playoffs, então não teve o ritmo de jogo para jogar nos playoffs ainda. Mas esse ano, com o Kyrie Irving e o Kevin Durant no time, os dois, o Kyrie Irving teve aquele discurso falando do Nets, que o Nets precisava de mais jogadores, ele falou, tirando eu, o Kevin, o Spencer e o Caris LeVert, não tem ninguém aqui, então acho que isso mostra um pouco do jogador que ele é, que o Kyrie Irving, até o Kyrie Irving releva um pouco a habilidade dele. E no Suns, aí com esse redraft, eles jogariam junto com o Booker e o Sabonis. Seria um trio muito bom pro futuro da franquia. O Booker indo pro seu segundo ano e o Sabonis e o LeVert no ano de rookie. Certo, fica aí então, torcedor do Phoenix, imagina aí. O que você acha desse redraft? Próxima posição seria a 9ª posição, a escolha de Toronto Raptors, que originalmente escolheu Jacob como fala esse nome? Jakob Poeltl, de Utah. E aí na nova escolha faria uma grande mudança. O Toronto terminaria com um jogador que eles mesmos saíram do draft com, que seria o Fred VanVleet, só que a mudança seria que o VanVleet, que não foi draftado naquela noite, só assinou com o Raptors depois, seria na 9ª posição para o Toronto Raptors. E acho que o VanVleet merece essa posição aí, na 9ª posição do draft, porque ele é um jogador muito bom e o Raptors ainda soube desenvolver ele, pôs ele na D-League por alguns anos, aí trouxe ele do banco ano retrasado. Ano passado pôs ele no time titular junto com o Kyle Lowry e o time voou junto com o Kawhi e o Siakam também. Então, bolas de 3 decisivas, né? Na final ele jogou muito, principalmente no jogo 4, jogo 5, que o Raptors ganhou. Ele jogou marcação, comeu muito a bola, né? Marcou também bastante tempo o Stephen Curry. E o Raptors ganhou esse draft aí, escolhendo o Siakam e o VanVleet na mesma noite, e nenhum deles sendo top 10, nem top 14. Mais de 20, né? Foi 27 e agora o VanVleet não draftado. Pra mim, o Raptors foi o grande vencedor do draft. E aí eles escolheriam um dos caras que eles escolheram, só que via draft. Via draft, não undrafted. E não tem muito mais o que falar. O VanVleet é um jogador. Já sabe o que ele fez, né? A história contou, né? A gente não precisa e inventar. deu muito certo ainda no Raptors, então acho que o Raptors não mudaria isso. E até se preveniria e escolheria ele antes do que escolheu.
É isso aí, porque agora sabendo se ele ficasse disponível, acho que já teriam pego ele já por aí, né? Vamos então para a escolha número 10, a escolha do Milwaukee Bucks, que foi a escolha do Tom Maker. A nova escolha não seria o Tom Maker. Tom Maker chegou com tamanho muito grande e ainda tendo algumas habilidades de jogar um pouco fora, chutar de 3, só que não chegou ao nível que ele poderia chegar. Hoje tá no Detroit e é reserva, quase nem joga. O Dwayne Casey, que é o técnico, não confia muito nele na defesa, ele faz muita falta. E com essa nova escolha, o Bucks escolheria o Buddy Hield, que foi do Pelicans e no meio da temporada foi trocado para o Kings. E é para mim o melhor chutador de 3 dessa classe e ajudaria o Bucks imediatamente, o Bucks que já ia para playoffs. Então o Buddy Hield já ajudaria bastante o time e o time gosta bastante de espaçar a quadra e chutar de 3. Acho que o Buddy Hield ia cair perfeitamente nesse estilo de jogo. Ele foi ao Rookie First Team, mesmo jogando em 2 times diferentes. E esse ano ele tem média de 20 pontos por jogo e 5 rebotes. Até ganhou o campeonato de 3 pontos aí no All-Star Weekend. Então acho que por Bucks seria um jogador para ajudar em vez de um jogador que nem tá mais no time hoje, né? Então tá aí. Acho que seria legal mesmo de ver. Talvez o Milwaukee já tivesse um anel, né? Não dá pra saber. Ninguém sabe. Ano passado chegou bem perto. Se não fosse o Kawhi. Fica aí no multiverso. Vamos então para a escolha número 11, a escolha do Oklahoma City Thunder, que foi a troca do Ibaka, é isso? O Magic escolheu ele no dia, só que depois da escolha, logo em seguida já teve a troca que o Ibaka foi pro Magic e o Sabonis e o Oladipo foram para o Oklahoma City Thunder naquela noite. Então a escolha foi o Domantas Sabonis de Gonzaga, e aí como o Domantas Sabonis já estaria jogando no Suns, vamos então para a nova escolha. A nova escolha seria o DeJounte Murray, que subiu bastante aí no draft. Ele foi escolhido na 29ª pelo San Antonio Spurs e contribuiu muito pro Spurs. No ano de rookie ele não jogou muito, vinha bastante do banco, mas aí já no seu segundo ano ele virou titular e já foi ao NBA Second Team All Defense. Então já mostra que ele é um grande defensor, para mim o segundo melhor defensor da classe, só atrás do Ben Simmons. E o Murray melhorando um pouco o ataque pode se tornar um jogador muito bom. E naquela época nesse draft foi um ano antes do MVP do Westbrook. O draft ia ser o MVP do Westbrook aí 2016 a 2017. Então acho que com o Murray no time, o Westbrook podia pesar mais pro ataque e não se preocupar muito na defesa, que o Murray ia ajudar bastante ele nisso. E daí ele poderia até fazer mais do que ele já fez naquele ano, né? Então fica aí, seria um suporte pro Westbrook pensar mais no ataque do que na defesa. E é um jogador que é legal, porque ele já é meio que o jogador do Spurs agora, né? Aparentemente é o futuro da franquia. Torcedores do Spurs aí até ficam bravos com o Popovich, que não põe o Murray, nem o Bellinelli, nem o Lonnie Walker pra jogar, prefere pôr Bellinelli. Não põe o Murray, o Lonnie Walker e o Dark White pra jogar. Ele prefere pôr o Bellinelli e o Patty Mills, que já tem mais de 30 anos. E os torcedores do Spurs ficam bravos porque o Spurs não vai nem pros playoffs esse ano. E então seria melhor até usar os jovens para desenvolver o futuro para a franquia. E mesmo assim o Popovich fica insistindo nos medalhões do time, né? Eu confiaria no Popo. Eu acho que ele sabe o que tá fazendo. Vamos deixar o futuro falar. Vamos então para a escolha número 12, que seria a escolha do Atlanta Hawks, que na original escolheu Taurean Prince de Baylor. E aí a nova escolha seria quem? A nova escolha seria o próprio Taurean Prince. É um jogador muito bom na defesa e no ataque. Ele também consegue ajudar bastante no ataque. Teve bons anos em Atlanta. Foi trocado esse ano para o Brooklyn Nets e está ajudando bastante o time, principalmente na ausência do Kyrie Irving. Ele vem ajudando bastante o Lever e o Dinwiddie. E ele tem média de 12 pontos por jogo e 4 rebotes na carreira inteira. Ele jogou no Hawks, que é um time um pouco
foi um pouco ruim, né, nessa época. Esse aí foi o último ano que eles foram pros playoffs, eu acho, que era o ano ainda do... Não, acho que foi um ano depois dos 5 All-Stars. Acho que esse foi um ano depois, o último ano deles nos playoffs, que eles ainda estavam em decadência. E acho que o Prince foi a escolha certa pro Hawks. Acho que o Hawks poderia ter ficado com ele e não trocado ele pro Nets esse ano. Tá, então manteria o draft, só mudaria a história não trocando ele, certo? Eles tentaram trocar ele pra não renovar e ter muito dinheiro seguro no cap space. Tentou livrar um pouco pra tentar contratar outros jogadores pra reconstruir depois ao lado de Trae Young e John Collins. Então deu até pra entender essa troca, só que o Prince é um bom jogador. Acho que poderia ajudar o Hawks nesse ano. Vamos então para a escolha número 13, a escolha do Sacramento Kings via Phoenix Suns. A escolha original foi o Georgios Papagiannis. Acho que é grego. E qual seria a nova? Papagiannis não durou muito na NBA, então acho que o Kings se arrepende um pouco da escolha, e a nova seria o Zubac, que foi escolhido pelo Lakers e é um jogador muito sólido. Precisa melhorar ainda mais a defesa, mas esse ano com o Clippers ele é titular do time que está em segundo no Oeste. Acho que não é pouca coisa. Ele tem média de 8 pontos por jogo e 7 rebotes na carreira, jogando com o Lakers, que também é um time um pouco ruim. E ele vinha do banco ainda no Lakers, era reserva do McGee ano passado e outros grandes pivôs que jogaram aí no Lakers nesses últimos anos. Acho que o Lakers fez um erro, foi um erro ano passado trocar ele pro rival da cidade, e pelo Mike Muscala, que nem ficou meia temporada lá nos Lakers. Então acho que o Lakers se arrepende um pouco dessa troca. Mas pro Kings os dois jogadores são da mesma posição, e o Zubac é muito melhor que o Papagiannis. Mostra isso estando na NBA até hoje, diferente do grego. E acho que o Zubac seria um grande jogador aí pro Kings pegar na 13ª posição. E é um jogador bem regular, né? É um jogador que claramente ajuda o time que ele tá jogando. Vamos então para a última escolha da loteria, a escolha número 14 do Chicago Bulls, que originalmente escolheu Denzel Valentine, de Michigan State, e agora faria uma outra escolha. A nova escolha seria o Malik Beasley, que foi escolhido pelo Nuggets nesse draft. Foi uma bela steal do Nuggets. Ele foi escolhido na 19ª posição e ajudou bastante o Nuggets no ano passado nos playoffs. O Nuggets ficou a um jogo de ir pra final de conferência para jogar contra o Warriors. E o Beasley esse ano foi trocado no meio da temporada para o Timberwolves, e no Minnesota Timberwolves ele jogou 14 jogos apenas, mas são números bem expressivos, 20 pontos por jogo. Não é pouca coisa para um jogador que tinha médias de 11 pontos por jogo só no Denver Nuggets, e para o time do Timberwolves e ter essa grande mudança aí nas suas médias. Acho que é bastante coisa, e acho que ele poderia até provar que é regular se não tivesse acabado a temporada, e se ele continuasse com essas médias, acho que mostraria o grande jogador que ele é. Eu até ia por ele um pouco na frente, só que não dá pra saber muito bem se ele vai continuar tendo esses números. Temos que esperar um pouco mais pra ter a visão inteira do Malik Beasley. Só que eu acho que seria uma escolha muito boa pro Chicago Bulls, que também é um time que precisa bastante de ajuda. E nessa temporada ainda tinha o Jimmy Butler, e acho que o Malik Beasley já poderia ajudar o Jimmy Butler a chegar aos playoffs aí. Acho que essa temporada também foi a temporada do Dwayne Wade em Chicago. Então, outro jogador aí que ajudaria o Butler a chegar aos playoffs. Certo, então, como o Matheus falou no começo, não foi um dos melhores drafts, né? Em profundidade não foi um dos melhores. Após fazer essa mudança com 14 jogadores, começou a ficar escasso. Teve um grande undrafted também, que foi o Alex Caruso, jogador do Lakers grande no hype. Vem vindo do banco aí pelo Lakers, tendo média mais de 15 minutos por jogo.
E o Lakers, que é o primeiro no Oeste. Showman. Show, careca. Não parece mas jogador. tem 23 anos e falta cabelo, né? E tem cabelo. Parece velho. Parece que não joga basquete, mas dá umas enterradas que parece... Muito atlético. Não, dá pra não entender. parece ele. É bem engraçado mesmo. Ele parece, pra quem assistiu o Space Jam, ele parece o carequinha de faixinha lá. O Gaguinho, né? É o Gaguinho. O carequinha que joga com faixinha, parece ele. Mas tá aí. Não, então. o Gaguinho parece mais o Jared Dudley, que também tá no Lakers. Isso, parece mais ainda o Dudley. O Dudley, principalmente É que fizeram no uma caso do foto Dudley dele parece enterrando. mesmo. É que nesse caso eu digo, parece que é um jogador que você olha ali, um baixinho, carequinha, e tá jogando muito Que o mais. Dudley até usa a faixinha, então parece bastante. Então tá aí, então trouxe um extra, certo? Como sempre ele traz, ele trouxe um extra e o extra foi Caruso, o grande Caruso. Então fica aí, semana que vem a gente volta com o redraft de 2015. 15. Certo? Que é uma grande classe, né? Karl Anthony Towns, D'Angelo Russell, Devin Booker, Porzingis, Miles Turner, tá aí grandes nomes. Vamos ver então a bagunça que o Matheus vai organizar aí na semana que vem, se a galera vai ficar feliz com o redraft ou não. Então vamos lá, de sempre. Agora, amanhã eu acho sai no Instagram, né? O redraft em imagem, né? Que o Heitor vai trabalhar amanhã pra fazer pra gente. E, deixa o comentário lá, xinga o Matheus se você ficou triste com a perda do seu jogador, ou agradece, no caso do Suns, as novas aquisições. E então é isso, @LigaNortePod em todas as redes. liganortepod.com é o nosso site e liganortepod@gmail.com é o nosso e-mail, certo? Estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast. Só vai lá, segue a gente e compartilha e manda recado dizendo se gostou, se não gostou, se tem que melhorar alguma coisa. Beleza? Então a gente se vê aí semana que vem, semana de 2 podcasts. Tamo evoluindo. Deixar aqui anotado, só para como isso aqui também é um trabalho de longo prazo do Matheus aí, buscando a profissão dele de jornalista. Esse podcast está sendo gravado no dia em que ele meio que, vamos considerar hoje o dia que ele entrou na faculdade, né? Teve aí a primeira orientação, já definiu algumas coisas. Então, que é a faculdade, que é o college. A gente vai gravar mais pra frente um específico só sobre isso, né? Só sobre o college. Uhum. Mas a tendência é que talvez depois daqui de alguns anos a gente tenha um jornalista formado, né? Ou não. Espero. Ou não. Não, talvez não, tá? Então beleza, a gente se vê na semana que vem. Obrigado por ouvir até aqui. Até mais. Fique em casa. Falou.